Meditação, cultura sintrópica, espiritualidade laica, a praxis da filosofia do coração, ecologia profunda, vegetarianismo, o Shuddha Yoga da Bhagavad Gita, a jornada do herói no Mahabharata, a revolução do altruísmo, estudos da paz, a universidade do coração, o ser, o estado e a civilização da síntese. Esse podcast é dedicado às leituras dos textos do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita, o sublime canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação. Seja bem-vindo. Olá, namastê. Nesse quarto episódio da série de leituras do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita, o sublime canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação, nós vamos ler o texto A Meditação na Praxis Sintrópica, que trata da meditação em movimento, ou seja, trata da meditação durante a nossa praxis cotidiana. Então hoje, 18 de dezembro de 2012, eu estou gravando provavelmente o último episódio desse ano e eu retomo no início do ano que vem. Passar agora a leitura então do texto. É um texto antigo, de 2016, do livro-blog, mas é com esse texto que eu escolhi encerrar essa série, porque ele fala dessa coisa muito importante, que é fazer da meditação uma experiência para se viver o dia todo, 24 horas por dia. Vou iniciar a leitura do texto. A meditação na praxis sintrópica, ou seja, a meditação ramsa, ou meditação em movimento, como muitos chamam assim. Então, a Bhagavad Gita, ela nos revela que não há uma única situação concreta na vida em que a capacidade de cultivar em si mesmo o estado meditativo não possa ser praticada e desenvolvida. O texto da Gita descreve esse movimento sintrópico da consciência de Arjuna nos campos de atuação, no campo de atuação objetivo, né? Kurukshetra, e também no campo de atuação subjetivo, Dharma Kshetra, da nossa vida. Então, no campo objetivo da ação concreta, que é Kurukshetra, Arjuna busca o conselho e a unificação com Krishna, que representa o observador, Drig, a testemunha, Sakshi, do Espírito Supremo, que é o Atman. E não toma parte, por isso mesmo ele não toma parte, nas lutas efêmeras do mundo das aparências, do samsara. No campo subjetivo do diálogo da consciência de Arjuna, Dharma, Kshetra, ele se torna tanto o observador, Drik, de si mesmo, observando o mundo, como a própria coisa observada, Drishya. E é a isto, de acordo com esse entendimento da Bhagavad Gita, que se denomina como a meditação na praxis sintrópica, meditação ramsa ou a meditação em movimento. Essa meditação ramsa, ou meditação em movimento, ela se origina, como nós já vimos, do Dhyana Mantra,
expresso no Hamsa Pranayama, que nós já discutimos brevemente no artigo O que é Shakshi. O termo sânscrito Hamsa significa cisne e simboliza o espírito. A expressão Hamsa significa literalmente eu sou Ham, aquilo, Sa, ou seja, o espírito. Hamsa, desse modo, nomeia o estado de meditação alcançado na praxis, ou seja, quando estamos em movimento, em marcha, realizando as nossas atividades do dia a dia. Em sua forma mais simples, a meditação Hamsa se assemelha às meditações ou walking meditations do budismo, ou seja, se assemelha àquelas caminhadas aparentemente descontraídas, sem destino ou meta, que servem unicamente para o exercício da atenção plena, ou seja, da nossa atenção sintrópica e da busca de sintonia do nosso alento vital com o coração do mundo. A meditação em movimento, ela deriva da compreensão de que Krishna e Arjuna representam os dois pássaros da metáfora védica que nós introduzimos anteriormente e que se unificam nesse cisne Hamsa que nós também já vimos anteriormente. Por quê? Porque o cisne representa a culminação do processo sintrópico de unificação com o ser. E isso vem ilustrado, por exemplo, na seguinte passagem do pequeno texto medieval chamado Drisha Viveka, e é atribuído por alguns a Shankara, ou seja, Drisha Viveka, a distinção entre o observador e a coisa observada, né? Então diz assim o texto: quando a forma é o objeto de observação, então os olhos são o observador. Quando os olhos são o objeto de observação, então a mente é o observador. E quando as modulações mentais são objeto de observação, então o espírito, que reside no coração, no chakra cardíaco, é a testemunha, Sakshi. E aí então se revela como o verdadeiro e último observador. Está aí o segredo da meditação sintrópica contida no Dhyana Mantra Hamsa. Nós nos percebemos como esse corpo corruptível, sujeito à morte, enquanto não alcançamos a unificação com aquela instância de nós mesmos que experimenta a existência do mundo sem ser afetado por ela, tal como descreve, por exemplo, no Shvetashvatara Upanishad, no capítulo 6, onde se afirma: oculto em todos os seres e representando o ser, ele é a testemunha, o dispensador de vida. Então o Dhyana Mantra exprime esse ideal de fazer do próprio ato de respirar uma meditação. E ele deriva do anseio de que cada inspiração e expiração esteja em sintonia, em ressonância com o supremo vir a ser do mundo. Esse ideal de sintonia, ele torna manifesta a onomatopeia do processo de respiração. A inspiração revela o som Ram, e a expiração, o som Sa, que quando unida nas outras respirações é o som So também. E assim, aos poucos, todo o nosso processo de respiração vai se tornando um Hamsa Pranayama. E esse pranayama é algumas vezes chamado também
de Ajapa Mantra. Porque ele é utilizado sem a utilização, ele é realizado sem a utilização do Japamala ou do rosário, uma vez que ele expressa o som do processo involuntário de respiração. Ou seja, faz parte do processo natural da vida. Ou seja, é a prova de que a meditação é um fenômeno natural e universal, presente não só em todas as culturas, mas em todos os seres humanos. E todo o nosso trabalho é uma questão de fazer desabrochar essa semente, né? Então, aqui, seguindo com a leitura do texto. Ao trazermos a consciência e repetirmos mentalmente este imperceptível mantra natural do processo de respiração e realizado em média 24.000 vezes por dia, nós vamos adquirindo foco e energia para nos aproximarmos da nossa real identidade espiritual. Não é necessário mais de 1 ou 2 minutos de prática do Dhyana Mantra para se começar a sentir os seus resultados. Inicialmente sob a forma das pequenas meditações em movimento ou meditação na ação. Daí essa modalidade de meditação ser a nossa grande aliada sempre que estivermos ocupados e nos sentirmos apáticos, depressivos ou, pelo contrário, ansiosos, estressados e com necessidade de relaxar. A meditação do cisne Hamsa propõe-se como uma atividade para o dia todo, em tempo integral. Pode exercitar-se a partir de pequenas caminhadas, mas o ideal é que essa prática se estenda pelo dia todo, pela vida toda, como expressão de uma intensa e profunda prática do Dhyana Mantra Hamsa, de onde emana o sentimento de Bhavana, ou o sentimento de unidade, conforme está expresso no conhecido mantra, que nós já vimos também, Om Hamsa Soham, Om, o Espírito, este sou eu. Esse mantra também unifica e identifica os dois modos onomatopeicos da respiração, Hamsa e Soham. Ambos mantras conduzem aos mais elevados estados da alma. Muitos adeptos do Soham Pranayama afirmam que essa modalidade de prática produz calma, tranquilidade e um estado de relaxamento profundo. A energia, Sharada, a energia da meditação em movimento influencia e induz o sentimento de Bhavana em todos à nossa volta. Um exemplo disso pode ser visto nas Walking Meditations, conduzidas pelo monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Segundo uma das técnicas zen budistas que ele pratica, ao inspirar, devemos dizer para nós mesmos, eu cheguei, e ao expirar, estou em casa. Desse modo, ele explica, transcendemos as distrações e residimos na paz do momento presente. Ele faz questão de deixar claro, nós não temos que ir a lugar algum para obter a verdade. Só precisamos nos harmonizar para que as coisas se revelem nas claras águas do nosso coração. Então, a meditação em movimento, né? Tomar consciência desse Hamsa, eu sou o poder do amor em ação, inspiro paz, expiro amor, né? Ou, como diz o monge Thich Nhat Hanh, né? Eu cheguei, estou em casa. Essa meditação
do movimento está compreendida no entendimento mais amplo dos conceitos sintrópicos de Bhavana e de Shuddha Pranayama. O Bhavana e o Shuddha Pranayama, como a gente sabe, eles costumam ser exercitados de forma tão discreta e imperceptível que a sua prática se confunde com as atividades mais corriqueiras e triviais do dia a dia. Ele se torna um rito amoroso de atenção plena a esse processo, né, que faz do alento vital, de cada minúscula atividade, uma meditação. A atitude discreta do praticante torna a sua meditação invisível aos olhos das pessoas em geral. Contudo, não impede que a energia dessa forma superior de meditação na ação beneficie e influencie aqueles à sua volta. Um exemplo vivo do poder e alcance desta meditação invisível está ilustrado na vida do grande místico brasileiro, né, e instrutor do Shuddharma Mandala, que é a encarnação plena de Sharadá, Francisco Barreto. Decorrente do poder emanado da sua meditação na ação, todos aqueles envolvidos nos trabalhos sociais e trabalhos com a terra, desenvolvidos na fazenda Mãe Natureza, todos participavam daquela consciência sintrópica e do amoroso sentimento de Bhavana que ali então se fazia presente. Francisco, vez por outra, também organizava essas caminhadas coletivas, como o monge Tinhahá, onde as pessoas podiam se iniciar nessa arte de experimentar do poder regenerador desse exercício, de fazer de toda ação uma meditação. Muitos estudiosos relacionam o mantra Hansa com a região do corpo caloso, do cérebro, que tem a forma de um cisne, e se diz ser a área responsável pelas intuições e o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Dessa região do corpo caloso, flui o líquido cérebro-espinhal, por onde ascende, quando estimulada pelas práticas de pranayama e meditação, a energia Kundalini, que conduz aos estados de êxtase e de samadhi. Em suma, tomar consciência do mantra Hansa faz da respiração natural um poderoso pranayama que logo se revela como uma forma de meditação que pode ser estendida pelo dia todo, lembrando-nos constantemente da nossa eterna conexão com a fonte de energia cósmica, que é o Espírito, o Atma, presente em nosso próprio coração espiritual, no chakra cardíaco, bem como no coração do mundo, no coração do universo. E a gente toma consciência disso por meio desse alento vital que nos conecta ao universo. Inspiro paz e expiro amor. Namastê.